Eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um domingo, dia do Senhor, e esse é o momento todo especial para celebrarmos o nome daquele que nos amou, e nos amou de uma maneira tão profunda, que nos deu o seu Filho, o seu único Filho, para morrer na cruz por nós, para nos trazer o perdão, a salvação, a vida eterna. Quero lhe convidar, nesse instante, para juntos celebrarmos o nome do Senhor, para exaltarmos o nome do nosso Deus. Vamos começar essa celebração orando a Deus. Eu quero convidá-lo a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Juntos, oremos ao nosso Pai. Deus eterno, Pai bondoso, em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nos colocamos diante de Ti nesse instante, para Ti, ó Deus amado, celebrar, para Te cultuar, para exaltar o Teu santo nome. Que o Senhor possa nos tomar diante do Teu altar e colocar, ó Deus amado, em o nosso coração esse sentimento de quebrantamento, de adoração, de exaltação da Tua pessoa, ó Rei soberano. Em o nome de Jesus Cristo, que esse momento seja um momento que sirva de edificação para a Tua igreja, mas também, ó Pai, que seja aceitável, que seja digno do Senhor, que possa chegar até a Tua presença, um culto agradável a Ti. Nos abençoe com graça, em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Quero convidá-lo nesse instante a tomar a sua Bíblia no Salmo 113 e assim fazer a leitura de todo esse salmo. Acompanhe comigo. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver os que se passam no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos continuar e agora adorando com o grupo de louvor. Sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória do
Deus, no pó nos vês prostrados ante o fulgor da resplendente luz. Junto a teus pés os filhos resgatados, servos inúteis salvos por Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, dai vossas glórias que levam os céus. Nesse instante eu quero convidá-lo a tomar sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 9, versos 8 a 10, assim fazendo leitura para a confissão. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Baixe a sua cabeça nesse momento, abra seu coração, vamos orar em confissão ao nosso Deus. Pai bondoso, em o nome de Jesus Cristo, aquele que se entregou na cruz por nós, em nome do teu Filho que veio a este mundo para nos resgatar, nos libertar do pecado, em nome do teu Filho que ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte, tragada foi a morte por sua vitória, em nome do teu Filho glorioso, Jesus Cristo, nós oramos a ti e reconhecemos, ó Deus, que por vezes temos pecado, temos ignorado os ensinos da tua palavra, temos rejeitado a tua lei e temos buscado praticar os desejos do nosso coração e temos falhado, temos pecado, temos ofendido o teu santo nome. E agora, Senhor, nesse instante, te rogamos que por misericórdia o Senhor nos perdoe, nos limpe, ó Deus, do nosso pecado, afaste de nós, ó Deus amado, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que nos afasta da comunhão plena e verdadeira com o Senhor. E no nome de Jesus Cristo nos fortaleça para andarmos em retidão, para buscarmos viver a cada dia aquilo que é o teu propósito para as nossas vidas. Ó Deus de amor e de graça, em o nome do teu Filho Jesus Cristo, nós te bendizemos pelo teu favor, o teu perdão que é derramado sobre nós. Te bendizemos porque o Senhor não rejeita o coração contrito, o coração quebrantado. Obrigado, ó Pai, pela dádiva do perdão, da reconciliação em Cristo Jesus. Assim te oramos. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Continuemos em adoração ao nosso Deus. Nesse instante eu quero convidá-los mais uma vez a tomar sua Bíblia no livro de Salmos,
Salmo de número 118, versos 1 a 4. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Temos sido alcançados dia a dia por essa misericórdia. Por isso, nos alegramos e celebramos o nome do Senhor. Bendito seja o nosso Deus. O adoremos, o exaltemos. Santo de Sião, e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mas que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mas que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. É chegado o momento de acolhermos a palavra de Deus. Vamos estar fazendo leitura na epístola de Tiago, capítulo de número 1, versos 19 a 25. Acompanhe a leitura. Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural,
pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Bendito seja o nome do nosso Deus. Quero convidá-lo mais uma vez a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, orando nesse instante pela vida do pregador. Nessa ocasião, nós ouviremos uma mensagem pregada pelo nosso irmão, o presbítero Márcio. Então vamos estar intercedendo por ele e em seguida ele estará trazendo a palavra do Senhor para todos nós. Baixe sua cabeça, oremos ao Senhor. Ó Deus eterno, nós nos colocamos diante do Senhor. O Senhor tem nos dado muitas dádivas, entre elas a tua revelação e a revelação específica das Escrituras Sagradas. Te agradecemos por ter a oportunidade de ouvir a pregação do teu Evangelho, da tua palavra santa e poderosa. Que no nome de Jesus Cristo o Senhor possa usar o presbítero Márcio nesse instante, de modo, Senhor, que ele possa falar e ao falar possa, ó Deus amado, o teu Santo Espírito o conduzi-lo, alcançando o coração de cada um de nós. Em o nome de Jesus Cristo, Pai, que aqueles que ouvirão esta palavra possam acolhê-la em seus corações e não ser meros ouvintes, mas sim praticantes operosos. Em o nome de Jesus Cristo, Pai, fala ao teu povo, fala à tua igreja, para a glória e honra do teu nome. Amém. Graça e paz a todos que nos acompanham. É chegado o momento de ouvirmos a palavra do Senhor. E eu queria convidar a todos a acompanhar a leitura que se encontra no livro de Daniel, capítulo 3. Nós leremos todo o capítulo e diz assim a palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda a sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste.
Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagens de ouro que levantei? Agora, pois estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transformando o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os trapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Amém. Irmãos, esse é um texto muito longo, é um texto conhecido de alguns, e eu queria apenas trazer um pouco do contexto histórico que a gente acompanhou aqui nesse texto de Daniel 3. A Babilônia aqui estava no início das suas conquistas de território. E dentre essas conquistas estava a nação de Israel. E a nação de Israel passou a fazer parte desse território conquistado pelo povo babilônico. E o capítulo 1 de Daniel descreve que o rei daquela época resolveu separar pessoas desses povos que eles conquistavam
para que servissem a ele e servissem à corte em seu palácio. E no capítulo 1 nós acompanhamos o rei falando aos seus servos: procurem dentre o povo judeu jovens que tivessem boa aparência, boa saúde, nenhum defeito físico, que fossem inteligentes, para que dentro de 3 anos me sirvam. Durante esses 3 anos eles vão aprender tudo sobre o nosso povo, sobre a Babilônia, sobre a nossa história, sobre os nossos deuses, a nossa cultura. E aí sim eles estarão prontos para servir a mim e servir a Babilônia. E esses homens, esses jovens foram escolhidos. E era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E todos tiveram seus nomes trocados, mudados, foram substituídos por nomes de origem babilônica. E a Babilônia, quando conquistava esses povos, fazia de tudo para que essas nações esquecessem da sua própria história, para que se enraizassem em suas mentes e nas outras gerações, nas futuras gerações, a história e cultura da Babilônia. Então, Ananias, Misael e Azarias passaram a se chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Da mesma forma, como seus nomes foram substituídos, era expressamente ordenado que os deuses da Babilônia também fossem adorados por esses povos. E várias dessas pessoas, vários povos como esses, acabaram esquecendo a sua própria história por conta desse exílio, dessa conquista da Babilônia sobre eles. Esta prática da Babilônia, dos reis e dos líderes, da liderança da Babilônia, fazia com que esses povos esquecessem da própria história. Porém, dentre o povo judeu, 4 jovens foram escolhidos. E esses 4 jovens assumiram uma posição diante do rei, diante das ordens da Babilônia, e que eles não se prostrariam a algumas ordens. E lá no capítulo 1 nós acompanhamos que eles preferiram não se alimentar com a mesma alimentação da Babilônia, preferiram se alimentar de uma outra maneira. Preferiram não usufruir do vinho da Babilônia, preferiram beber água. E dentre tantas outras culturas, tantas outras ordens desse mesmo que fazia com que a sua cultura fosse esquecida, esses jovens preferiram não adquirir esses costumes. E aqui no capítulo 3 nós vemos que esses 3 jovens agora juntos e passaram a se chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, estavam diante de uma situação. O rei Nabucodonosor, como a gente lê no início do capítulo, tinha construído uma imagem enorme, 60 côvados, aproximadamente 30, 35 metros de altura. E era tão imponente essa estátua que ele resolveu chamar todos os governadores, todos aqueles que governavam províncias da Babilônia, espalhados por todo o território babilônico, para que observassem aquela imponência daquela estátua. E não só observassem, mas também adorassem aquela estátua. E nós temos agora 3 jovens que estão diante de um dilema. O que fazer? Continuar com a nossa posição e não se dobrar, ou correr o risco de alguém ver que nós não nos ajoelhamos e corrermos risco de morte? Esse foi o dilema que esses 3 jovens tiveram e nós acompanhamos a leitura aqui no capítulo 3. Irmãos, esse capítulo nos traz inúmeras lições, mas eu queria pontuar nesta noite, neste culto, 3 pontos. E eu sempre gosto de intitular as minhas pregações, as minhas mensagens, para que a gente fixe a mensagem em nossas mentes. E o título deste sermão é Não se ajoelhe. E nesses 3 pontos, e nós falaremos agora do primeiro, diz: não se ajoelhe e você ofenderá o mundo. Por quê? Nós observamos que alguns daqueles homens ali, quando notaram que aqueles 3 jovens estavam em pé, incomodaram-se com essa situação. Mas por que todos tiveram que se ajoelhar, menos esses 3? O que ele tem de melhor do que nós?
E quando a gente puxa um pouquinho antes, a gente vê que esses 3 jovens acabaram adquirindo uma posição de destaque dentro do governo da Babilônia. Eles tiveram em suas mãos o poder de governar algumas províncias. E isso enfurecia alguns outros que tentavam da mesma forma governar e não conseguiam. Irmãos, a marca do servo de Deus, uma das marcas, é ofender o mundo. Eu não digo ofender as pessoas do mundo, mas ofender o mundo. Da mesma forma como as coisas do mundo precisam ofender a nós. Irmãos, eu sempre digo nas mensagens, em todas as palavras que nós conversamos e que nós refletimos na igreja, o Evangelho de Cristo é apenas um. E apesar de a gente estar no Antigo Testamento, toda a Bíblia, ela aponta para Cristo. E se o Evangelho é apenas um, não pode haver um meio Evangelho. Ou não pode haver um Evangelho diferente de uma pessoa para outra. Irmãos, e se o Evangelho diz que o servo de Deus é um homem miserável, pecador, e que sem a presença de Jesus Cristo lá na cruz, que morreu para salvar todos nós, ou todos aqueles que creem nesse gesto de amor, e que creem em Jesus Cristo como o Filho de Deus, se esta pessoa não acredita nisso como a máxima do Evangelho, então essa pessoa está se ajoelhando diante dessa estátua. Essa estátua que simboliza todo o pecado, simboliza todo o ego, simboliza tudo aquilo que é contrário a Deus. Irmãos, Tiago, em sua carta, ele vem para trazer questões práticas na vida dos cristãos daquela época. E aí, dentre tantas confusões que haviam no meio cristão, Tiago chegou e mandou a sua carta falando questões práticas para eles. E dentre tantas e tantas palavras que podemos meditar, Tiago citou para aqueles que aquele homem, aquele ser, aquela pessoa, aquela mulher que é amiga de Deus, não pode ser amiga do mundo. Aquele que é amigo de Deus precisa ser inimigo do mundo. Irmãos, essa é uma eterna luta, uma luta que não termina. Cristão, prazeres do mundo. Cristão, prazeres da carne. Porque nós agora temos o Espírito Santo que habita em nós. Nós agora sabemos, através da presença do Espírito Santo, o que é certo e o que é errado. Mas mesmo assim, a nossa natureza pecaminosa, em vários momentos de nossas vidas, prefere ao mundo, prefere ao prazer do que a Cristo. Irmãos, Tiago também fala que as pessoas, para conquistar aquilo que querem, fazem de tudo. A inveja é capaz de fazer com que elas matem uns aos outros. Isso está lá em Tiago 4, versículo 2. E hoje nós vemos no mundo onde está aí a internet, onde está aí a tecnologia, onde pessoas fazem de tudo para ter o melhor celular, para ter a melhor internet, para ter mais seguidores do que as outras pessoas. Tudo para encher o próprio ego. Não só isso. As pessoas fazem de tudo para satisfazer a própria carne. E aí vem Cristo lá já no Novo Testamento para poder falar justamente isso. Para poder falar que aquele que ama a Deus precisa renunciar a si mesmo. Irmãos, não precisamos ficar sem falar com ninguém lá fora. Mas precisamos condenar a nós mesmos, as nossas vontades. Precisamos renunciar tudo aquilo que está em nós e que não agrada a Deus. Por isso, irmãos, o primeiro ponto é esse: não se ajoelhe diante do mundo e você ofenderá ao mundo. Irmãos, se por algum motivo você não consegue ver ofensa naquilo que o mundo oferece, se você não consegue achar aquilo que o mundo oferece algo mal para a sua vida, talvez você esteja ajoelhado diante do prazer, diante do seu ego.
diante do seu eu. Irmãos, quando a gente pensa que está tudo bem, que não há mal em fazer isso ou fazer aquilo, nós já estamos em pecado. Não é o ato apenas de cometer o pecado, mas o ato de achar que cometê-lo é algo normal, é algo que não nos afasta de Deus. Então, irmãos, nós já estamos ajoelhados diante dessa estátua. Irmão, segundo ponto, não se ajoelhe e Deus estará presente em sua vida. Quando o rei observou um pouquinho de mais perto aquela fornalha, ele observou que havia algo de muito estranho, havia algo de errado naquela situação. Como poderia homens que foram amarrados serem jogados na fornalha e não morreram instantaneamente, como aconteceu com os guardas? Guardas fortes pegaram aqueles 3 jovens e só de chegar próximo da entrada da fornalha para jogá-los, sofreram queimaduras tão fortes que acabaram morrendo instantaneamente. E agora o rei olhava para dentro da fornalha e via não 3 jovens, mas via 4 homens. E nessa tradução dizia que um deles parecia ser o filho de um deus. Em outras traduções dizem que um daqueles homens, aos olhos do rei Nabucodonosor, parecia um anjo. E como é que pode, assim pensou o rei, nós jogarmos 3 homens dentro de um fogo, e esses 3 homens, além de não morrer, ainda surge um 4º homem. Irmãos, a presença de Deus é o que nos livra, é o que nos guarda, é o que nos protege. A presença de Deus, irmãos, é tão forte e tão poderosa que o salmista vem para dizer que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e nada acontece a eles. Irmãos, quando Jesus Cristo estava no Getsêmani, estava orando um dia antes da sua crucificação, e ele se sentiu abandonado por todos naquele momento, ainda assim, ele se sentiu consolado, porque a presença de Deus em nossas vidas nos consola. A presença de Deus nos livra, nos protege, nos consola. O mesmo Tiago que eu citei em sua carta, ele estava tão preocupado com aqueles que estavam se afastando de Deus, que ele lançou a seguinte frase no capítulo 4: cheguem a Deus e Ele chegará a vós. Da mesma forma, apesar de não estar escrito, ele quis dizer que quando você se afasta de Deus, a presença de Deus se afasta de você. Irmãos, o salmista Davi, lá no Salmo 84, ele vem falar quão importante é estarmos dentro da presença do Senhor, no centro da presença do Senhor. E ele leva isso tão a sério que ele diz que mais vale um dia na presença de Deus, nos átrios do Senhor, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Irmãos, dessa mesma forma nós temos aqui esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, Ananias, Misael e Azarias. Diante desse dilema aqui, e quando o rei pergunta: o que vocês preferem? Preferem se ajoelhar diante dessa estátua ou preferem ser jogados na fornalha, como eu decretei, como eu ordenei? Irmãos, a confiança desses jovens era tão grande em Deus, que eles falam: eu não estou nem aí. Se o meu Deus quiser que eu sobreviva, eu sobrevivo. Mas, se for necessário eu morrer, eu morrerei, mas não vou me curvar diante da sua estátua. Irmãos, talvez um homem já numa idade avançada, tivesse vivido muito, tivesse talvez até cansado de viver,
talvez não tivesse mais a virilidade, talvez não tivesse mais o vigor de andar, de correr, de praticar tudo que uma pessoa saudável é capaz de praticar. Talvez uma pessoa acamada, talvez uma pessoa doente, não tivesse prazer em viver. Talvez uma pessoa como essa falasse, da mesma forma como Jó falou lá, é melhor morrer do que estar vivo. Talvez uma pessoa tivesse assim diante do rei Nabucodonosor, falasse, se quiser me matar, me mate, já vivi tudo que eu tinha de viver, eu já fiz tudo o que eu queria fazer. Mas acontece que aqui nós estamos diante de 3 pessoas jovens e saudáveis. No capítulo 1, o texto diz que não havia em toda a Babilônia jovens tão fortes, tão viris, tão saudáveis, tão inteligentes quanto esses 4, Daniel e esses 3 jovens. Só que eles tinham convicção no coração. Uma convicção de que não se dobraria diante de estátua, de manjar, de altar, porque eles tinham a confiança de que o Deus dos pais deles, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, era o Deus todo-poderoso, o único Deus real. Não era como um Deus feito com ouro, não era como aquela estátua de 30 e tantos metros que estava ali erguida diante de todos. Mas o Deus deles era um Deus real. E era esse Deus que estava presente com eles naquele momento em que eles responderam ao rei, se quiser me matar, me mate, mas não vou me curvar diante do seu Deus. Eles foram jogados. Talvez tivessem morridos como mártires. Talvez a história deles continuasse sendo contada e inspirado a milhares de pessoas. Da mesma forma que nós vemos Estevão lá no Novo Testamento. Quando ele foi chamado para se defender e ele não negou a sua fé em Cristo. E ainda assim, mesmo sabendo que ia morrer, ele continuou acreditando em suas convicções. Ele continuou acreditando que Jesus Cristo era o Senhor da sua vida. Ele morreu. Um dos mártires mais conhecidos da Bíblia. Preferiu morrer e a sua história foi contada. A história desses 3 jovens poderiam ser contada como 3 jovens que negaram a ordem do rei e morreram. Mas Deus preferiu salvar, livrar aqueles homens. Da mesma forma como o colega, o amigo deles, Daniel, alguns capítulos adiante, passaria pelo mesmo problema. Daniel se viu na mesma situação. Negar o meu próprio Deus para não morrer ou não. E ele preferiu continuar adorando e servindo ao seu Deus. E foi jogado na cova dos leões. E da mesma forma que Sadraque, Mesaque e Abidnego, Deus salvou, preservou a vida de Daniel. Irmãos, assim é Deus em nossas vidas. E não achem que isso é porque é uma recompensa. Mas eu creio em Deus, eu acredito em Deus, eu confio em Deus e Ele vai me livrar de todo mal. Irmãos, não achem assim. Deus aprova aquilo que Ele quer. Deus não está preocupado se nós, como cristãos, somos saudáveis ou não, somos ricos ou não. O que Deus requer de nós é um coração quebrantado diante dele, um coração que quer servi-lo em espírito e em verdade. Quando Jesus perambulou aqui pelo mundo, caminhou aqui dentre tantos homens, os momentos em que ele mais se espantava com a humanidade era quando pessoas demonstravam sua fé de uma maneira tão simples. E nós vimos aquele soldado, aquele oficial romano que chega para Jesus e fala: Senhor. E aquele romano não tinha, não era da cultura dele adorar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas ainda assim reconheceu em Jesus Cristo que havia algo de diferente naquele homem que andava por todo Israel. E aquele homem chegou para ele e falou: Senhor, eu tenho um servo que trabalha para mim, e ele está doente, e eu tenho certeza que ele vai morrer se o Senhor não ajudá-lo.
E Jesus Cristo fala, leve-me até ele, vamos lá. E olhe o tamanho da fé deste homem, que não era judeu, mas que falou, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Mas se o Senhor quiser salvá-lo, se o Senhor quiser livrá-lo daquela doença fatal, onde o Senhor está aí, o Senhor pode ordenar, emitir uma palavra, e o meu servo será curado. Porque eu também sou oficial. Eu sei que eu tenho o poder de falar para os meus soldados, faça isso, e ele faz. Vá até ali, e ele vai. Da mesma forma, o Senhor tem um poder para resolver essa situação. E dentre tantas situações que Jesus viveu na terra, como homem, essa foi uma das que a Bíblia conta, que ele se espantou. E ele disse que em todo Israel ele não viu uma fé tão grande como daquele oficial romano. Irmãos, o que Deus requer de nós não é que nós sejamos ricos. Deus não está interessado na quantidade de seguidores que nós temos. Deus não está interessado na quantidade de amigos que fazemos ou na nossa conta de banco. Deus está interessado na nossa fé. Essa é a chave que nós temos para termos livre acesso a Deus. Nicodemos, quando teve aquela conversa com Jesus Cristo, lá em João 3, e não entendia nada do que Jesus estava falando, Jesus falou, talvez eu precise ser um pouquinho mais claro. E Jesus falou para ele que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, ou seja, não morresse para sempre, mas essas pessoas alcançariam a vida eterna. Essa é a nossa chave para o céu, irmãos. Essa é a nossa chave para a salvação. Não importa se a nossa vida aqui está boa ou ruim. Eu não quero dizer com isso que nós precisamos viver como miseráveis aqui na terra, irmãos. Não é pecado, irmãos, nós pretendermos ter uma vida melhor para nós, para a nossa família. Mas esse não é o alvo principal do ser humano aqui na terra. Mas sim, crer que Senhor Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas e o único acesso a Deus. E terceiro ponto, não se ajoelhe e o Senhor será exaltado. Irmãos, quando o rei Nabucodonosor viu o que aconteceu e chama aqueles homens para fora, e viu que nem mesmo os fios de cabelo daqueles homens foram queimados, nem cheiro de queimado eles tinham, o rei Nabucodonosor percebeu que havia algo diferente naqueles homens. O que é que aconteceu naquele lugar, naquele momento, que o rei nunca tinha visto acontecer em nenhum momento da sua vida? Havia acontecido algo milagroso ali, algo sobrenatural. Não era natural, não era da natureza do homem ser jogado dentro do fogo e sair vivo. Muito menos numa fornalha daquela, em que ele mandou que acendesse ainda mais forte, 7 vezes mais forte do que o que era de costume. E aqueles homens saíram dali ilesos, saíram vivos, saíram sem nenhuma lesão. Havia algo de errado. E o que é que havia de errado naquela situação? Por que é que os deuses da Babilônia nunca salvaram nenhum homem daquela forma? Por que é que aquela estátua nunca fez nada por ninguém, nem naquele dia, nem em dia nenhum? Havia algo de diferente naqueles homens. E o rei Nabucodonosor foi ligando as peças. Ligou a peça daquele homem lá que parecia o filho de um Deus, que parecia um anjo que estava dentro da fornalha, junto com os 3 jovens. E ligou aquele discurso daqueles jovens que disseram que se o Deus deles quisesse salvar eles 3, assim Deus faria. Se não quisesse, louvado fosse o nome do Senhor também. Então, naquele momento, Nabucodonosor ligou as peças como um quebra-cabeça e falou, entendi o que aconteceu. O Deus desses homens, o Deus de Israel, o Deus dos judeus, esse Deus que é real, esse Deus que é vivo, esse Deus que é diferente de todos os outros deuses que eu já conheci, de todas as culturas de povos que eu já dominei, esse Deus é diferente. Esse Deus merece toda honra, toda glória. Toda honra e glória seja tributada a esse Deus desses jovens. E percebam, irmãos, que a glória não foi dada a esses jovens.
Esses homens não foram tidos como deuses, não fizeram estátuas desses homens, não colocaram esses homens como filhos de deuses, nada parecido. Porque Nabucodonosor entendeu que o poder de livrar aqueles jovens da fornalha ardente não vieram deles. O poder não veio deles, o poder veio de Deus, daqueles jovens. Irmãos, não se ajoelhe e o Senhor será exaltado. Irmãos, quando nós fazemos isso, quando um crente decide que não se curvará diante do mundo, que não se curvará diante do pecado, não é o seu nome que é exaltado, é o nome do Senhor. Porque o Espírito do Senhor que habita dentro daquele homem, daquele ser, daquela mulher, é capaz de constrangê-lo ao ponto de ele renegar a si mesmo, de ele renunciar aos seus próprios prazeres, para seguir a palavra desse Deus vivo. E é esse Deus que merece ser exaltado, que merece ser glorificado. Porque esse Deus que faz prodígios e maravilhas. Estevão, quando foi apedrejado, e nós falamos sobre ele, ele fez tudo aquilo não porque ele tinha um poder em suas mãos, mas porque ele era cheio, pleno do Espírito Santo que habitava nele. Toda aquela situação que aconteceu com Jó, em que Deus e o diabo conversam e o diabo tenta destruir a vida de Jó, achando que Jó vai renunciar ao nome de Deus. E Jó não faz isso. O nome de Deus foi exaltado naquele momento. A história chegou até nós em 2021. A história de Jó vai se perpetuar por toda a eternidade. E o nome do Senhor, através da história de Jó, continuará sendo exaltado. O nome do Senhor continuará sendo exaltado. Por isso, irmãos, os seus atos, os meus atos, devem adorar ao Senhor. Quando, por algum motivo, nós estamos em algum círculo social e alguém fala, mas Márcio é um cara tão bacana, um cara tão humilde, um cara tão simples, um cara tão legal, tão inteligente, tão isso, tão aquilo. Irmãos, se aquilo que vem de Deus, que são os frutos do Espírito, se aquilo eu consigo externar, se eu consigo colocar aquilo para fora, a ponto das pessoas notarem isso, é porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. Irmãos, que nenhuma glória seja dada a mim, não é porque eu recebi a melhor educação, não é porque eu resolvi ser assim, mas é porque o Espírito Santo de Deus que me constrange, que constrange a cada um de nós, nos faz agir assim. E por conta disso, é o nome do Senhor que deve ser exaltado. Em tudo, irmãos, em tudo que façamos, o nome do Senhor deve ser exaltado. E Paulo já tinha falado isso aos Coríntios, 1 Coríntios 10, 31. Faça tudo, coma, beba ou qualquer outra coisa, mas faça isso para a glória do Senhor. Irmãos, e se os nossos atos não glorificam a Deus, então os nossos atos precisam ser abandonados. Se há algo que eu faço e que eu me constranjo diante do Senhor, se aquilo não glorifica o nome do Senhor, então eu preciso abandonar aquele ato. Se algum pensamento, irmãos, não glorifica o nome do Senhor, então aquele pensamento precisa ser abandonado. Não se ajoelhe diante do mundo. Não se ajoelhe diante do seu próprio ego, do seu próprio eu. Não se ajoelhe diante do pecado. Há apenas um ser que merece toda a honra, toda a glória. Todo o poder está em suas mãos. E a honra, a glória é devida ao seu nome. E ao Senhor nosso Deus. Tudo que passa disso, irmãos, está em total desconformidade com a palavra do Senhor. E precisamos abandonar. Portanto, se vocês tiverem que se ajoelhar, que se ajoelhem diante da presença do Senhor para adorar e glorificar o nome dele. Amém? Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.
Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração. Descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor. Vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Amém, irmãos? Estamos chegando ao final deste culto. Eu quero convidar todos vocês a fechar seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Deus. Te agradecemos porque o Senhor falou aos nossos corações, Senhor Deus, através da Tua palavra, Senhor Deus, através dos louvores, Pai amado, e por isso somos gratos a Ti, Pai. Ó Deus querido, eu te peço, Deus, que possamos ser, Deus, praticantes da Tua palavra e não somente ouvintes, Pai. Ó Deus querido, que o que ouvimos, Senhor Deus, nesta noite, Pai amado, neste culto, Pai amado, possa servir, Pai amado, como um aprendizado, Senhor Deus, e prática em nossas vidas. Ó Deus amado, eu te peço, Deus, que no nome do Senhor Jesus, o Senhor abençoe cada lar, cada lugar onde este vídeo está sendo transmitido, Senhor Deus, neste momento, Pai. Ó Deus querido, que o Senhor continue nos abençoando, Pai amado, que o Senhor nos dê, Senhor Deus, uma semana abençoada, Pai amado, e que no nome do Senhor Jesus, o Senhor continue presente em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, recebam a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te dê uma boa semana. Fique em paz. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer?
ti.